E aí, meus amigos, vamos falar um pouquinho dessa vitória do Corinthians por 2-1 em cima do Guarani na Neoquímica Arena. Eu sou o Vinícius Martins e esse é o canal 4 Linhas. Então vem comigo bater esse papo sobre a partida do Timão de hoje. No jogo em que o Corinthians começou pior, né? Nos primeiros 10 minutos, um jogo de muita imposição do Guarani. Eu já elogiei bastante essa equipe na vitória contra o Santos por 2-0 lá no Brinco de Ouro da Princesa. Vou deixar inclusive aqui o link na descrição da análise dessa partida, em que o Guarani é um time bastante organizado, com um tripé de meio de campo, com 3 jogadores mais à frente, 2 jogadores de velocidade pelos lados e um centroavante mais fixo. Para a partida de hoje, o técnico Bozatti tinha alguns jogadores lesionados, como o Bruno José, ponta aberto pela direita, como o meio-campista Giovanni Augusto, o centroavante Derek também não estava à disposição. Os 3 costumam ser titulares dessa equipe do Guarani, mas mesmo assim a identidade de jogo se manteve, né? Nos primeiros 10 minutos de jogo de muita imposição, de troca de passes, de velocidade, de ocupação de espaços, e foi assim que o Guarani abriu o placar. Numa triangulação, o lateral direito acabou cruzando e o Bruninho, que estava no segundo pau, completou e fez o gol, abriu o placar para a equipe do interior. E a partir disso o Corinthians começou a se encontrar no jogo. No início do jogo teve muita dificuldade até por conta dessa intensidade do Guarani, e aos pouquinhos o Corinthians foi colocando a bola no chão e aí conseguiu se encontrar no jogo, né? Muita gente fala que o Corinthians joga com um losango no meio campo, outros num quadrado, dizem que joga no 4-2-3-1, enfim. A verdade é que o Corinthians tem muita liberdade para movimentação do meio para frente, né? Do meio para frente hoje foi Duqueiroz, Maicon, Renato Augusto, Adson, Roger Guedes e Yuri Alberto. O Maicon saiu lesionado e aí o Rony entrou no lugar dele. No segundo tempo o Juliano também entrou no lugar do Duqueiroz. Mas assim, muita liberdade para os jogadores de meio campo flutuarem, né? O Adson, que naturalmente atua mais aberto pelo lado direito, tinha muita liberdade para jogar no setor da bola, então ele saía bastante do lado direito e vinha para o meio, vinha para o lado esquerdo, e o Corinthians aglomerava jogadores no setor da bola. Vinha Renato Augusto, vinha os volantes, vinha Fábio Santos pelo lado esquerdo, o Adson fechava bastante e jogava bem ao lado dos meio-campistas. Inclusive o Corinthians atacou muito pelo lado esquerdo hoje, né? Não sei se vai ser um padrão dessa equipe do Corinthians, mas a verdade é que isso aconteceu. Pelo lado direito, como o Adson fechava bastante por dentro, o Fagner ficava sozinho para fazer jogada de mano a mano. Nessas viradas, inclusive o Renato Augusto no primeiro tempo deu uma virada de jogo, deixou o Fagner em situação de 1 contra 1. Enfim, o Corinthians teve um volume de jogo muito bom no primeiro tempo, logo após esse início de partida. E aí o Corinthians foi se encontrando no jogo, foi trocando passes com mais velocidade, foi criando oportunidade de gol, finalizou várias vezes no primeiro tempo. O Yuri Alberto também muito participativo. Eu costumo elogiar bastante a sua capacidade de fazer o facão, de atacar a diagonal, de atacar a profundidade, né? Ele é um jogador que tem uma capacidade de leitura desse espaço que ele pode atacar muito boa, mas ele também melhorou o seu jogo no chão, né? Consegue atuar de costas, consegue fazer uma parede, consegue girar, virar e deixar um companheiro na cara do gol. Então o Yuri Alberto também foi muito participativo, apesar de não ter feito um gol nessa partida. E foi assim que o Corinthians chegou ao empate, né? Numa jogada em que o Renato Augusto jogou para dentro da área e aí o Roger Guedes empatou a partida. No segundo tempo, o Corinthians foi ainda melhor. Acho que o Guarani recuou muito as suas linhas de marcação e deixou o Corinthians com uma tranquilidade muito maior para trocar passes. Como eu disse, jogadores trocando de posições, se movimentando, sempre procurando estar perto do setor da bola, e aí o Corinthians mandou na partida. Chegou ao segundo gol, numa jogada de tabela pelo lado direito, o Juliano fez uma tabela com o Fagner, e aí depois o meio-campista fez o cruzamento para o Fábio Santos completar e fazer o gol de cabeça. E aí depois disso o Guarani fez algumas mexidas, o Neilton entrou na partida, aquele mesmo ex-jogador que foi revelado pelo Santos, Vitória, Curitiba. Mas as mudanças não surgiram muito efeito, muito por conta desse volume de jogo do Corinthians, né? Em alguns momentos, depois dessa virada, inclusive, o Corinthians teve a bola, mas não com a intenção realmente de criar, de estar incomodando, mas sim para tirar a posse do pé do Guarani. Naturalmente, o Guarani precisava do resultado, e se não tinha a bola, é óbvio que não conseguiria criar oportunidade de gol. Então o Corinthians procurou ficar com a bola, com muita liberdade para os jogadores flutuarem, estarem sempre procurando receber essa bola, e aí o Timão conseguiu manter o resultado positivo
até o final da partida. Gostei da postura do Corinthians, tá? Teve uma mudança, né, nas outras partidas, principalmente do meio para frente, os jogadores tinham um pouco menos liberdade para flutuarem, para se movimentarem. Hoje, liberdade total. Inclusive, eu não consegui saber qual de fato era o sistema adotado do meio para frente do Corinthians. Se era um losango, um quadrado, enfim. Os jogadores tinham muita liberdade para se movimentar e para procurar, né, a bola. E isso deu resultado hoje contra o Guarani, né? Apesar do Corinthians não ter feito uma grande partida, a gente tem que destacar também que é início de temporada. O Fernando Lázaro tá há pouco tempo no cargo, mas o Corinthians evoluiu, conseguiu tomar o controle da partida em praticamente todos os momentos. Acho que eu consigo destacar só o início, os 10 primeiros minutos iniciais, em que o Guarani foi muito agressivo, inclusive conseguiu chegar ao gol. Enfim, uma postura muito boa do Corinthians, espero que consiga estar progredindo degrauzinho por degrauzinho, que esse é o caminho. Beleza, galera? Um grande abraço e até o próximo conteúdo.